إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, nós louva Allah que Deus poderoso, soberano dia de juízo final, dono de tudo que é criação. E também nele que nós roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos seus companheiros, com sua família. E também nós roga bênção para aqueles outros profetas que passam antes dele, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nós louva Deus também para a vida, que saúde e tempo que dá divano, para não poder estar na partilha a vida de companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que serão não heróis na Islam. Não louva Allah para tudo esse dádiva que dá divano, para não poder estar na consciência vida desses homens que passam, que diz ser legado na Islam. E só que não lembra, não acaba a vida de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e não passa para a vida de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Umar e filho de Khattab, Khattab e filho de Nufail, Nufail e filho de Abdul Uzza, Abdul Uzza e filho de Riyah, Riyah e filho de Abdullah, Abdullah e filho de Qurat, Qurat e filho de Razah, Razah e filho de Adi, Adi e filho de Ka'b, Ka'b e filho de Lu'ay, Lu'ay e filho de Ghalib. E suma que menciona, não chega o nome que é chamado Adi. Adi não é o nome de tribo de Omar Kunsa, que pertence que é chamado Banu Adi. Omar pertence à tribo dos homens, de sangue dos homens que é chamado Adi, que depois de ser morto esse Adi, tudo aqueles que vêm nas filhos é chamado Banu Adi. Então Omar, Allah bin sorteal, bin cedo também, de descendência desse homem que é chamado Adi. Suma que nós sabe, Adi e filho de Ka'b, Ka'b e filho de Lu'ay. Então esse Ka'b, liku profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com Abu Bakr, com Umar e juntanel. Nesse Ka'b, lá que se descendência vai contra ele, Ka'b que se do Ka'b pape de Adi, pape de Adi. Ka'b tem uma manga de filhos. Nas filhos tem dois filhos machos, nas filhos machos que tem dois filhos, son chamado Adi, que outro chamado Murra. Então, suma como falar, Umar bin descendência de Umar e sai des Adi e que Murra, lá que Abu Bakr Siddiq, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai nele. Na Murra, lá que profeta Muhammad, que Abu Bakr Siddiq, se descendência também sai nele. Murra tem uma manga de filhos, nas filhos tem um som chamado Taim, que outro chamado Kilab. Então, Abu Bakr Siddiq, se descendência bem parte também desse, que chamado Taim, que é o sobrinho de Adi, e também aquele Kilab, lá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai nele. Então, Adi era bateu na Adi que Umar sai, nesse sobrinho que é do Taim, que Kilab, na Taim Abu Bakr bin sai, e Kilab lá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai nele. E suma que fala, Umar ibn al-Khattab e pertence Banu Adi. E pertence Banu Adi, ne que esse papai está chamado ba Khattab, e esse mame está chamado ba Hamtama bint al-Hisham. Hamtama bint al-Hisham, esse Hamtama bint al-Hisham e pertence ba outro tribo que chamado Banu Makhzum. Banu Makhzum, lá que esse mame de Umar, ele se descendência na Banu Makhzum. Então, na Banu Makhzum, suma que nós sabemos Khalid ibn Walid pertence àquele tribo, e Abu Jahl e era a família direto de mame de Umar. E era a família direto e era o tio de Umar ibn Khattab. Suma que nós sabemos Abu Jahl e maior inimigo do Islam. Ele que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, ele que o faraó desse povo. Abu Jahl e faraó do povo Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele que o faraó de não era, suma faraó de era de Musa alaihi salam.
anta Abu Jahal era yelko faraó de tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esse Abu Jahal era bateu direto de Umar ibn Khattab radiallahu anhu, Umar filho de Khattab. Então, suma que nós sabemos, Umar e pertences Banu Adi, e o chal pequenino, o chal padido, é com o nome de Umair. Umair, na língua árabe, significa, sumora que não fala na crioulo, Umarucinho. Então, desde o chal pequenino, é com o Umarucinho. Aquele nome que mais chamado o chal pequenino, Umarucinho, que seja Umair. Na Makkah está chamado Umair, todo lado que vai está chamado Umair. Umar padido 13 anos depois de ano de elefante. Com esse me se fala, Umar padido 13 anos depois de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam padido. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mas ele garante com 13 anos de idade. E Abu Bakr Siddiq padido 2 anos depois do profeta Muhammad. Umar padido 13 anos depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fica que físico de Umar. Umar desde o chal pequenino e padido com menino que tem força e que tem altura. Umar tem força e tem altura e também era bom homem que fala, hora que embarcava na burro quase se peta raçana para a altura que ele tem. E tem a altura e era dos gentes mais altos na Makkah e também com mais tem força na Makkah. Ele pariu que se altura e tem força e na parte de si o chali na queria barba e tem volume de barba e tem bigode que tio as hora que na pensa e tapui ba munna na si bigode na brinca que si bigode. Esse pa essa estrutura de Umar ibn Khattab na parte de si uju tem uju grosso, mas uju fundo e si voz era grosso. Si papia ba utas viru como Umar com papia e katak papia ba bas também. Que ele é natureza e tanto se voz grosso, hora que na papia é fácil para ouvir Umar de longe na papia, porque também o kata confunde ba se voz com do outro alguém, bom ouvir pessoas de tanto se voz e grosso, está se viru como esse Umar que na papia. Então, Umar ibn Khattab logo já pequenino e dos gentes, suma que história fala, e dos que pouco gentes que se lei e se escrever dentro de Makkah. E o pouco que gentes que se lei, pouco daquele gentes que se lei e se escrever dentro de Makkah. Pouco gente se lei e se escrever naquela sociedade. É que tem livros, é que tem outras coisas lá, mas Umar, Allah facilitar desde o já pequenino e que faz parte de gentes que se lei e se escrever. E mais história de Umar, por cima que nós sabemos aquele tempo, gente que tem necessidade de escrever infância de gente, porque sabe que é bem cedo também, coisa de escrever com coisa normal naquela sociedade, porque a maioria que sabe ler, que sabe escrever, então, gente que tem tempo de sentar escrever infância de gente, até também que sabe como que sabe que se não é bem cedo no futuro, para falar não preservar essa história. Então, assim que Umar suma como fala, e de que pouco gente que se lê e se escreve. E nós sabemos mais de vida de Umar ibn Khattab radiallahu anhu, o chali pequenino e era baqueador. E era baqueador porque ele Umar próprio que conta, o que vai pregnação que o tempo o chal bajai do khalifa, o que ser o amirul mu'minin, era líder de muçulmanos. Para não imaginar líder que conquista Império Persa e conquistar Império Egípcio, Bizantino, maioria de parte de Império Bizantino e estava já conquistado, quase Roma, metade do Império Romano estava já no controle de Umar ibn Khattab. Esse para não conquista que Umar conquista durante esse tempo, o que bem nas últimas peregrinações e bem tem vale, bem tem lugar. E Rabi fala La ilaha illallah aliyul azim e lembra se infância e Rabi fala gente como nesse lugar na lembra o cham pequenino nya garande que sedo nya pape e costuma bata mandang pambim bakia cabra que camelos kunot que se teneba e também cabra camelo de nya tias que nya tios na parte de nya mame e tadamba se animais pambim bakia ali ne lugar. Nunca testava que ninguém, a missão que Deus que testava ne cau, não passava dias, noite dentro nesse vale, nesse metade, na baquia, o cham pequenino. E minha papai era bom alguém duro,
mesmo sem trabalhava direito, sem trabalhava direito e tá justiça, e também mesmo com trabalhava direito que sem trabalhava direito e tá sultão, e também mesmo com trabalhava direito e tá estaciona justiça. Então esse bocado que nós vimos o papel de Umar ibn Khattab, e era bom homem muito riso, e era bom homem que sultava seu filho, e era bom homem muito ríspido roubar seu filho, que seja Umar na conta história desse papel. E também na Maca exibido na história de Zayd ibn Amr, que seja dos jintes Hunafa, jintes que adora ídolo, e faz parte de que mais famoso jintes que adora ídolo antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seja Zayd ibn Amr ibn Nufail. Ele é Zayd e primo de papel de Umar, que seja papel de Umar e Khattab ibn Nufail. Então esse Amr, Zayd e sobrinho aliás, sobrinho de papel de Umar e primo de Umar. Então o papel de Umar está sutaba é Zayd para ver como Zayd nega adora ídolo, para ver como Zayd cuja esse caminho de como é que adora ídolo e cuja esse caminho dela parte está adora, e era para Hunafa está adora para Deus de Ibrahim alayhi salam. Então é Zayd e conhecido e popular na Maca, baja antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de como é alguém que está adora para ídolo e cuja essa religião que religião de Ibrahim alayhi salam. Como na manga de bias, gente está me se justifica, descrença de grandes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se pape que se mame, como antes do Islam, para falar de como é que tem acesso a nenhum profeta nesse tempo, Allah na por deles. Não, é Zayd vive tempo de pape do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e vive tempo de mame do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e era para Hunafa. E tempo manga de gente al-Waraka, e também Hunafa na altura. Tudo esse gente que vive no tempo de mame com o papel do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está adora para ídolo. E garante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de certeza é ter conhecimento desse gente que está adora para, que está praticando a religião de Ibrahim alayhi salam, que seja do monoteísmo. Então, esse que tem desculpa nisso, mas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam próprio conta e fala de como na Yawm al-Qiyamah, hora que gente firma, o povo do profeta Muhammad firma, Zayd na firma ele só. Zayd na firma ele só que esse povo, ele só que esse gente, para ele que é muçulmano, mas está na glória, para ver, e que adora também ídolo, e adora Deus, que se ele adora, e pratica monoteísmo, que se é a religião de Ibrahim alayhi salam. Então, para voltar à história de Umar, história que não se vê papel de Umar, e era bom homem bravo. E era bom homem bravo que está sutaba seu filho, e até se famílias próprias de perto. Então, esse que não se vê esse papel que mate tempo de Islam, não tem nenhum tipo de história desse papel, tempo de o Islam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu profecia. Então, Umar, nasci meninesa e era babaqueador, naqui baquia ganha grande e com fazer comércio. E com fazer comércio, onde também bater, está fazendo mesmo que comércio que a gente de Maca está fazendo naquele tempo normal, também para zonas de Império Persa, e também para zonas de Yemen, para fazer esse comércio. Então, Umar envolve também naquele comércio, mas comércio e que tem dom na comércio, mas não se vê que todo mundo que tem dom na bindi. E que todo mundo que tem dom na bindi, então daí Umar dedica-se vida na outra parte, onde que kunsa faz luta e kunsa luta. E tem aquele tempo se lumo que está fazendo, gente está fazendo poesia, outro samba está luta. Então uma daqueles gente que está lutando, está apostando a luta e ganha dinheiro naquele vida. Então, e além daquilo, Umar suma quer seguir aquele nacionalismo, e quer seguir orgulho a Quraysh, orgulho a Maca. Suma e considero que coisa e alguém também que tem força e alguém que considero se bravura que tem gente de Quraysh é nomeado suma representante, suma embaixador de Quraysh na tudo negociação que Quraysh tem fora e também Umar vai liderar caravanas para aquele tipo de negociação assim que Umar torna aquele lutador e torna aquele grande como por falar e torna aquele grande guerreiro de Maca
e além daquilo, e nomeado como embaixador, como representante de Quraysh na toda negociação daquele tempo de ignorância. E Umar, o que a altura de casa, Umar casa com Zainab bint Makhzum. Zainab e cedo por mulher de Umar ibn Khattab, onde Umar ibn Khattab e tem dois filhos que é Zainab e tem primeiro filho que é Hafsa e segundo filho e tem Abdallah. Esses dois filhos que o primeiro mulher que Umar tem, que Umar padikel que é Zainab, que Allah bim tornou ele sur dos muçulmanos, e Zainab também que filha de filha Hafsa de Umar. E bem cedo, mulher do profeta Muhammad sallam, também Abdallah, e cedo dos gentes que mais comenta, mais chiganta hadith, que mais lê hadith para gerações que vêm depois de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esses dois filhos mais, e tem manga de filhos. E tem manga de filhos, e tem história que vai até 13 filhos que tem nessa totalidade. E bem casa também outras mulheres no futuro. Mas esses dois filhos que mais destacado, que mais conhecido na história islâmica. Então, ele Umar e casa com Zainab bint Makhzum e tem dois filhos que são do Hafsa com Abdallah. E também ele mesmo Umar e casa esse antes de escusa ele tem também outro mulher que chamado Atika bint Zaid ibn Amr ibn Nufail, que é do mesmo homem que não fala dele, que é do Zaid ibn Amr ibn Nufail, que o homem que está adorando, que monoteísta, que está adorando Deus de Ibrahim. Umar casaba, que é do seu primo, e casaba filha daquele chamado Atika, e casaba filha desse primo que é chamado Atika, e também filho desse primo que é do Zaid ibn Amr, que é do Said ibn Zaid, casa irmã de Umar. Para ver se maneira que árabes naquela altura é casaba. E tem bem maneira de casa, que é do Said ibn Zaid, bem casa também Fátima bint al-Khattab, Fátima filha de Khattab, que é do irmãzinha de Umar. Quer dizer, Umar casa filha desse primo, que é do Zaid, e também filho daquele primo que é do Said ibn Zaid, casa irmãzinha de Umar, que é do Fátima. Então, é tem isso que os anteriores família casa com outro. E na história de Umar ibn Khattab, e tem uma história que nós muçulmanos hoje entra dentro de religião que a gente está conta, mas que está na tudo livros primeiros, não pode falar primeiros 500 anos, que livros que mais conhecidos na Islã, que primeiros 500 anos, que primeiros historiadores, aquela história está dentro daqueles livros. E está dentro daqueles livros. É a história que fala de como Umar ibn Khattab inteira esse filho fêmea, inteira aquela Bíblia no tempo de ignorância. Essa é uma coisa que a nós, manga dele de nós, não fala da história dentro de mesquita própria, gente, para ver que a história entra dentro dessa coisa de tal maneira que a gente fala que a gente pode distinguir como que história e bem de inimigos de Umar, como se denigre a imagem de Umar e põe aquela história no nome de Umar para falar de como Umar não ter esse filho, ou no tempo de ignorância, ter esse filho fêmea, Bíblia. Suma que nós sabemos, nos primeiros livros, suma na Ibn Kathir, na Ibn Zahabi, esse estudo que tem na história, esse livro de história que mais tem, como não mais confia na Islã, que tem história. Tem a história de Umar, que tem nenhuma parte que fala de Umar não ter esse filho Bíblia. Até porque a história de Umar não ter esse filho vivo e bem não historiador xiita, só que nós xiitas é que gosta de Umar e queria manga de coisas à volta de companheiros de profeta Muhammad sallam. Eles o único quem que admira e Ali do resto de lá e queria manga de calúnia a ser nomes onde que dos grandes escritores como o Ribajana nos 60 que chamado Abbas Mahmoud Akkad e faz livro onde que mencionei coisa de como
Umaru intera si filho Bibo já Umaru o ainda na tempo de ignorância para poder denigrir a imagem de Umar ibn Khattab. Mas que aqui barrado de como Umar Umar nunca que chegar inteira se filho Bibo. Se não o próprio Umar e alguém que tem, como é que não pode falar, alguém que tem senso humano. E cá também que aqueles beduínos ignorantes, e alguém que lê, e alguém que convive com outras nações, e alguém que saiba, e alguém que representa bem as coisas, e alguém que se vê, e alguém que se vê que tem. E que é ignorante qualquer, e para pensar de como Umar era também tão fanático naqueles ídolos, não. Umar, o maior problema, o maior coisa que pui e torna inimigo do Islã, de muçulmanos primeiro tempo, e para ver como é perceber e entender como Islã na pajiga sociedade. Islã, ensinamento do profeta Muhammad, e na pajiga Quraysh, e na pajiga sociedade, e na criar divisão na sociedade, que ela manda firma contra Islã. E para ver como é adora ídolo, se sentiu Abu Jahal que amora ídolo, ou com o tribalismo de como ele pertence a outra tribo e como se submete à tribo de Banu Hashim, e então tem que ser o opositor do profeta Muhammad sallallahu Umar que aquela preocupação de Umar que pode ser o opositor primeiro sempre o profeta Muhammad e para ver como é que se para a sociedade dividir. Então, Umar é alguém que tem um bom senso humano, que não se vê como e que chegar e faz que é alguém que se lê, se escreve e convive, também bem representa a própria sociedade. Então, aquelas caras cuide bom alguém ignorante de tal maneira, de tal ponto de bata inteira se filho vivo para bata representar eles, isso é que faz sentido. E outra coisa também que está mostrando como é a história e a verdade. E para ver como a tribo de Umar próprio, que é do Banu Adi, e que pertence a aquele tribo que está matando menino, que está matando filho fêmea, ver como é que gosta de notícia de como é que tem filho fêmea. E que faz parte daquele tribo. E tem aquele tribo que beduíno, sim, que árabes beduínos que está fazendo aquilo, que fanáticos árabes beduínos que está fazendo aquilo. Mas, e que a tribo de Umar, Banu Adi, e conhecido manga de mulheres no tempo do Islã, manga de mulheres que pertencem àquele tribo. Manga de mulheres que baito que beijo pertence a Banu Adi. Então se Banu Adi e gente que está praticando aqui coisa can ter filhos, can ter fêmea nascer coisa ela matava aquela suru no tempo de coisa lá, tempo de ignorância. Isso também que não acabava de mencionar. Uma tem filho fêmea, mas não bravura desse papo tudo, de tão bravo que esse papo é bravo. Bebê mencer pertencia também àquele tribo que está matando filho fêmea. E quando tem filho fêmea que é chamado Fátima, Umar tem essa irmãzinha que é chamada Fátima bint al-Khattab. Então, estamos mais prova de como Banu Adi que está matando filho fêmea. Porque Umar tem uma irmãzinha chamada Fátima bint al-Khattab, Fátima filha de Khattab. E que mataram no tempo de ignorância. E vai ter que ser um muçulmano e casa com um muçulmano e vive tio tempo. E também, outro exemplo de como Umar próprio está chamado Abu Hafs. Abu Hafs que é o papel de Hafsa. Então, esse nome que Umar está chamado papel de Hafsa, Umar tem um filho fêmea chamado Hafsa. Se primeiro filho é filho fêmea, Hafsa. Então, se Umar como o aquele mulher para de filho fêmea, é segundo ele de Umar bem mensibi, aquele filho fêmea, aquele menino, aquele hora Umar tomava bem inteira e na pega barba desse papel, na fala papá acabou inteira, Umar vai inteira esse filho. E Umar agora tem esse primeiro filho fêmea chamado Hafsa. Hafsa bem casa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então se Umar camisa tem filho fêmea, primeiro quem matava é Hafsa, e kana chegar de ter não Hafsa próprio. E kana chegar de ter Hafsa. Ante essa história de não bata falar de como Umar mata essas coisas lá, e que faz sentido, es bem de xiitas que introduziram para poder denigrir a imagem de Umar ibn Khattab. Então, esse exemplo que essa coisa lá, que está mostrando como Umar, se primeiro filho e fêmea, e que mata aquilo. Como que também falou Umar bin tem filho fêmea, porque camisa tem filho fêmea, para ver que vergonha e mata se filha. E que faz sentido para ver tem própria filha, para nós poder de Allah. E tem filho fêmea em nome de Hafsa. Se que tem nenhum filho fêmea, está falando talvez de verdade.
Mas primeiro filho fêmea, se primeiro filho e Hafsa, que ser fêmea. E aquela Bíblia, Umar amava esse filho, então ele tem orgulho de chamado Abu Hafs, que ser o papel de Hafsa. Então, e também não tem no livro que chamado, no livro At-Tabrani, At-Tabrani menciona uma coisa através de Nu'man ibn Bashir, sahaba radiallahu anhu, Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, e conta passagem ou um verso de Alcorão revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que está falando, wa idhal ma'udat su'ilat. O profeta Muhammad recebeu esse verso na Makkah, wa idhal ma'udat su'ilat, e fala de como sahaba vai punta profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E vai punta profeta Muhammad e fala como profeta Muhammad é sahaba, e fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala ali como esse verso chega a mim na tempo de ignorância antes de ser muçulmano mata 8 filhos fêmeas. Mata 8 filhos fêmeas, cada bias que tinha filho fêmea, que tinha mulher para de filho fêmea, então terá. Cada bias que tinha mulher para de filho fêmea, então terá, terá 8 filhos fêmeas. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar escusa lá, Nu'man ibn Bashir na conta de como escusa lá el hadith e ouvindo na boca de Umar. Umar na conta de como esse verso chega, que ele sahaba bem e confessar ao profeta Muhammad que praticava, que tem que fazer para Allah por dar que pecado. Logo, Umar fala, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que ele sahaba e fala de como para ele libertar 8 escravos. Para ele libertar 8 escravos, a recompensa de aqueles 8 filhos que mata. Esse mais um biapa não olha, gente que está falando Islam, escravatura islâmica, e que corresponde à verdade. Se esse biba desse sistema que Allah cria dentro do Islam desde começada, para o Islam chega hoje a árabe está fazendo escravatura. Então, agora que cometiba pecado grande, e tem aquele método de por onde o pecado para libertar escravo. Então, até 23 anos, assim que escravos libertado, durante o tempo que o Islam chega quase a escravatura, Islam bin libertar, para bin acabar aquela coisa, e que como o Islam faz escravatura. Então, agora que cometeu pecado, e está falando de como para libertar escravo, manga de gente só tinha liberdade, além de Abu Bakr pro que está comprando escravo e liberta. Além de Abu Bakr que está comprando profeta próprio, está fazendo libertar escravos. Então, esse passou de esclarecer gente. Então, que ela fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca tem escravos para libertar. Que ela fala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala como anta liberta 8 camelos de raça badana. 8 camelos badana. Tem raça específico de camelo que liberta 8 de aquelas. Então, assim que ele está lá me procura, eu que procura aqui camelos e liberta. Esse Umar que na conte hadith que ouvi, estava com o profeta Muhammad que o homem bem confessar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse Umar que na conta esse hadith. Então, esse panoia, Umar nessa história não coube de que liberta nenhum badana, de que liberta nenhum escravo de como se filho ima chega de matava filho fêmea. Então, esse preciso para não tirar isso fora de no palestras que não está fazendo, no palestras que não está fazendo no nome de Umar, dá exemplos no nome de Umar, de como aí chega de matar, depois Allah bem por dar esse pecado. Então, Umar, no primeiros tempos, como é que Umar ouviu notícia de profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, suma que nós vimos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que recebeu profecia, Abu Bakr Siddiq, outro gentes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai diretamente a eles e para que Abu Bakr Siddiq. Mas com Umar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vai diretamente para com Umar. Talvez por ser da maneira bravura de Umar, e também que alguém que colega do profeta Muhammad de meninessa, que alguém que conhece de perto, suma que conhece Abu Bakr. Abu Bakr é alguém que cresce junto com ele, vive junto desde os eles pequeninos. Então o profeta Muhammad vai para Abu Bakr. Umar, de forma que ele ouve notícia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele Umar próprio conta e fala de como dia e vai na Kaaba. Dia e vai na Kaaba, o ele também vai adorar aqui ídolos daquele tempo. E chega
e hoje homem bem com limaria chega e mata perto um outro ídolo. Hoje aquele mata perto de outro ídolo, de repente ele ouve som, uma voz de alguém que usa a voz na papia dentro de que ídolo. Uma que não sabe que ídolos e pô é que tá papia, mete ne bairans que tá adorava, que tá saber que ídolos que tá enganeles. Então, ele e fala, estava perto lá, de repente eu ouvi voz dentro de que ídolo que Limaria matado. De que ídolo fala assim, e fala rapidez fala assim, Ya Jaleh Amrun Najih Rajulun Fasih Yaqulu la ilaha illallah. Ya Jaleh, ou a boca na sacrifica, Amrun Najih, e tem assunto que bem para bem ter sucesso. E tem assunto que bem para bem ter sucesso, Rajulun Fasih, homem eloquente. Yaqulu la ilaha illallah, que o homem não fala, la ilaha illallah, e que tem outro Deus além de Allah. Umaru como você ouve a palavra, tudo gente que estava naquele arredor que escutava, gente com sacura, gente espanta para aquela palavra que ouve dentro daquele ídolo, gente espanta com sacura, ele Umaru firma. Só que nossa coragem que Umaru tem e firma. E vai perto que ele suguta e ouve mais que ele repete e fala, Ya Jaleh Amrun Najih Rajulun Fasih Yaqulu la ilaha illallah. E repete mais e fala, Ya Jaleh Amrun Najih Rajulun Fasih Yaqulu la ilaha illallah. Então, ele Umaru ouve coisa 3 vezes e vai e ignora. Depois de alguns dias, e ouve de como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe uma proclama profecia. Hoje eu ouvi a coisa, é só que o profeta Muhammad recebeu sua profecia através daquele ídolo que Irã que está adorava na deles informação lá que Umar recebeu de como profeta alguém na proclama de como é que tem Deus se Allah. Então essa de forma que Umar ouve é coisa. Então Umar ignora, depois de alguns dias ele fala e ouve, gente na fala, profeta Muhammad sallallahu e proclama profecia. Umar continua e ignora, mas sim e começa a contrariar. E ser opositor de mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi como falava, e entender como que mensagem que ela na bimba soba bem separar gente de Makkah. E pensa entender como aquela mensagem cana uni, mas sim ina separar gente de Makkah. Então, ele Umar, e ser opositor, e está perseguindo a gente, que abraça o Islã, e está perseguindo eles e fala, toma cuidado, se assim a mim que não resolve o problema, suca para seguir Muhammad. Toma cuidado, suca para seguir Muhammad, a mim que não resolve o problema. Então, assim como Umar continua, mas dentro dentro de família de Umar, se irmão grande que chamado Zayd ibn al-Khattab, irmão grande de Umar, e era para ser papai morrer, ele era chefe de família, gosta. Mas era bom alguém diferente, a Umar é alguém muito manso. Nunca conhece essa história quase no Islã. E tem um bom irmão grande chamado Zayd, que ela converte. Por meio dos tempos que ela converte, e sua irmãzinha também Fátima converte. Sua irmãzinha Fátima converte, Umar Kassim. Umar recebe seu irmão grande, que ela converte, que seja do Zayd. Então, Umar assim que continua. E tem uma escrava também, que ele próprio conta que está torturava, depois de ser um muçulmano e bem liberta aquela, mas está torturava aquela só para ver como aquela acredita na profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Umar ibn Khattab, durante este tempo todo, nunca interessa de ouvir profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nunca interessa de ouvir qualquer mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ignora, e está perseguindo só, e ser opositor, e ignora, nunca teve oportunidade de ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar contando essa história como um dia, isso é uma que nós vimos, juventude. Umar contando essa juventude e alguém está viva. E alguém está viva vinho, tio, e gostava de vinho. E caçou Umar para nem tempo próprio, já vai para Madina, depois da batalha de Badr. Nós vimos na história de Hamza, na história de tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois da batalha de Badr, e vive um bocado, e vive vinho.
para celebrar aquele acontecimento de vitória de Badr. Manga de muçulmanos da Medina para celebrar a vitória de Badr e bebi vinho, porque esse antes de verso que condena vinho para muçulmano revelado ao profeta Muhammad sallallahu. Primeiros tempos e bimba só de como hora que raça perto para que muçulmanos bibi. Então, hora que na chama barasa eta fala se busta beba do cabo bin raça, se busta beba do cabo bin raça. Ita chamado basin, Bilal ta chama basin também, estava dentro de chama raça, hora que busta beba do cabo bin raça, hora que busta beba do cabo bin raça. Então, muçulmanos primeiros tempos, outros sabibi ba, Umar tabibi na Macca antes de ser muçulmano, tio do profeta Muhammad Hamza celebra, na bibi celebra a vitória de Badr. Então, Umar ibn Khattab dia como sai para encontrar com seus colegas para poder bibi. Vai encontrar com seus colegas para poder bibi. Então, você vai para quando de seu amigo e coisa aquilo lá. Logo falam bogo se pera vai na mão de quilômetro que tá bem de vinho, para vai jubi sinto a vinho na simão. Também vai lá mais que vai hoje quilômetro lá, assim como o decidi falam bo, pera para vai para cá, vai fazer tawaf, vai fazer que volta que tá fazer batem por ignorância, depois vai para casa. Assim como o vai, que lo era para de noite volta de meia-noite. O vai e chega na Kaaba para surpresa, que tudo está limpo, só que não se de noite. Que tudo está limpo, e hoje alguém e perto, e hoje rapada, e hoje o profeta Muhammad sallallahu na raça na Kaaba. E hoje volta de meia-noite, de noite o profeta Muhammad sallallahu firma na raça na Kaaba, e firma não parte, que o Kaaba está ficar diante, e também Jerusalém está ficar diante. Porque primeiro sempre muçulmanos, se não na raça, não está de Jerusalém. Então o profeta Muhammad firma numa posição, que Kaaba está diante, e também Jerusalém, e está ficar com Jerusalém. Umar ibn Khattab fala, hoje o profeta Muhammad sallallahu na raça, que lora e fala bo, perang mobi que na fala, que na como que tá raça. Então assim como o bem e fala na pano com Kaaba teneba, na pano com Kaaba cobrir o aquele tempo, na parte de base de pano como iruco de dentro de pano, e com da volta para que o profeta Muhammad sallallahu percebido como Umar peguei presença de alguém, como assim que dá volta e vai aqui perto. O profeta Muhammad sallallahu gosta de não ouvir o profeta Muhammad na recita Al-Quran. E fala aquele dia o profeta Muhammad, naquela hora o profeta Muhammad na recitava Suratu Al-Haq, que é o capítulo 69 de Al-Quran. E o profeta Muhammad sallallahu na recita Al-Quran. Aquilo hora que o profeta Muhammad na recita Al-Quran, de maneira tão bonito, ele próprio Umar e alguém que gostava de poema e gostava de poesia. Então eu ouvi o profeta Muhammad sallallahu na recita e rapidei na pensa, e não ouvi o profeta Muhammad na pensa, de que falar assim de como não, que aqui na essa poesia sabe que é na recita ali. Que loro que pensa e na fala essa poesia sabe que é na recita ali, ou também essa magia que é na face. Que loro, entretanto naquela hora que Umar na pensa e fala de como naquela hora que na pensa aquilo coisa, o profeta Muhammad sallallahu chega no verso de Surat Al-Haq, verso que está falando assim como innahu laqawlu rasulin karim. E fala de certo, de certeza, que ser esses versos, esse Al-Quran, e dito de nobre mensageiro. Innahu laqawlu rasulin karim. O profeta Muhammad chega nesse verso de Al-Quran que fala, de certeza, esses versos que na lei, sim, e dito de profeta, de nobre mensageiro. Que loro Umar exclama-se cabeça. Exclama-se cabeça, fala, que esse não o que a mim, como que esse que a mim não pensa? Mas Allah que na esse verso de Al-Quran que Allah tem conhecimento de que é segundo na coração de pecador. Ante aquela hora, Umar aquela hora que na pensa, como que se bem pensa coisa? Outro verso bem diante desse verso, esse verso 41 fala, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ
e falar como e que dito de nenhum poeta. Esse que dito de nenhum poeta, قليلا ما يؤمنون, não tão pouco de que acabou na pensa. Esse que dito de nenhum poeta, esse que nenhuma palavra, nenhum poeta, nem tão pouco que acabou na pensa. De que acabou bufia, tem fé nele. Esse que a palavra nenhum poeta, nem tão pouco que acabou bufia nele. Logo que lora, o Umar presta atenção. E presta atenção, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua a fazer recita. E recita, seguindo o verso onde é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala biqawli kahin. Essa é a palavra de nenhum adivinho. Essa é a palavra de nenhum feiticeiro. Essa é a palavra de nenhum jambacus. Walakin ma tadhakkarun. E nem tão pouco que é bom na imagina. Esse é o Alcorão que na papia que o Maro suma que não se vê, como é que o Alcorão está papia. Cada som de nós, mesmo que seja muçulmano, botar experiência, às vezes, hora que o sinta, bobe alguém na face tafsir de Alcorão, botar falando, bem, que alguém vai contar na inês de que é a mim cedo. Hora que o sinta, não ouve Alcorão, ou não ouve tafsir de Alcorão, às vezes, botar falando, bem, que é alguém ali, e bem, alguém contando, gosta de referir diretamente. A não surdo se não prestar atenção, não se vê, hora que alguém na papia de Allah, hora que alguém na recita Alcorão, hora que alguém na faz tafsir de Alcorão, sempre está tocando. E está tocando a chaga. E está tocando o que não pensa. Então, esse milagre de Alcorão, o Maro que lora e não ouve, presta atenção, esses versos na bim, versos na fala de como esse que poeta não. Esse que aqui na papel, que essa palavra que é na terra, essa que a palavra de poeta, nem tão pouco a palavra de um jambacus. Esse nem a palavra de um jambacus, e que nem uma palavra de um feiticeiro, e que nem uma palavra de um mágico. Esse que nem palavra de aquilo. Mas sim essa palavra de um nobre mensageiro. Que lora Umar ibn Khattab, o coisa fácil, Umar kuma, que lora corpo tudo fria aquele, e emociona, não ouvi. Primeira vez que não ouvi Alcorão, e versos de Alcorão na tocal, Umar kuma e senti de kuma, Umar kuma e senti suma, Alcorão na papel naquele diretamente. Como que lora, Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarasa, Profeta Muhammad kunsayanda, e sigue Profeta Muhammad. Profeta Muhammad se desconfiou, o Profeta Muhammad vira e fala, ya Ibn al-Khattab, e fala, oh filho de Khattab, que manda buna seguir de noite, é hora. Umar kuma que lora, logo e vira e fala, não, nada. Logo Umar kuma e vira e vai, Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigue esse caminho. Então esse primeiro viagem que Umar ibn Khattab e tem contato com o Alcorão. Primeiro viagem que tem contato com o Alcorão é coisa fica dentro da cabeça de Umar. Umar não pensa, mas como é que coisa acontece? Umar não junta as coisas suas e não pensa, Umar não acredita e quer dizer, e fica admirado com aquele acontecimento. Durante aquele tempo Umar não pensa, anos não passa, para Umar e que seta Islam nos primeiros tempos, uma que nós sabemos, Umar seta entre 5º a 6º ano de profecia. Que depois que ele seta, 5º a 6º ano. Então, Umar durante esses anos tudo continua, que embora aqui coisa na cabeça, mas continua fazer esse trabalho de que ser opositor de Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Umar consegue bem experiência algumas coisas que molda o coração de Umar para o Islã. Dessas coisas é cedo imigração de muçulmanos para a Abissínia, para a atual Etiópia. Porque muçulmanos conseguem imigrar, para não imaginar como orgulho que Umar tem dessa sociedade, desse povo, para não Quraysh, Quraysh, para orgulho que tem desse povo, alguém nacionalista, alguém que está defendendo, Umar que está defendendo para Banu Adi, mas está defendendo o orgulho de Quraysh. Suma embaixador, suma representante, e está defendendo a Quraysh na tudo maneira. E aquele alguém que está falando para Quraysh em primeiro lugar. Que gente que não está falando, gente está falando Quraysh em primeiro lugar. Ele põe para Quraysh em cima de tudo. E que tem tribalismo, mas assim, se força, se quer que está lutando para ele e para unificar aquela sociedade, não para dividir. Antes coisas, hoje a gente consegue migrar,
Umar começa a ficar triste com aquela situação. Umar começa a ficar triste com a situação de maneira que hoje a gente começa a emigrar. Então Umar, um dia, e tem mulher que não preparava as coisas para emigrar, chamado Abdullah bintu Abi Hathma. Esse Abdullah, e tem Abdullah, nome desse homem chamado Amir. Esse Abdullah, o tinha rumo as coisas para preparar para emigrar para Abissínia. Esse, no sexto ano, entre quinto e sexto ano, Umar Ojal, Umar falou, Abdullah, o que eu não fazer? Logo ele, Abdullah, para nervo que tem, e desconta que nervo tudo riba de Umar. E fala, rápido, e responde Umar de uma maneira agressiva. E fala, babia de boa perseguição, babia de boa incomodação, para não sair nesta terra, para não vai botar calco, não poder adorar Allah. Então, o mulher para papel coisa, Umar o que lora muda por completo. Que conversa toca coração de Umar, babia? Árabes têm uma cultura de estranhos próprios, que seja do hóspede receber hóspede direito, que fadi, banu gente de Quraysh próprio, na divide. Gente, mas não, gente que bola antaquel, gente que boa tu, que boa kirse que eles, boa aquelas papia de ser liberdade, ser religião, ena deixa ser terra, para buscar outro campo para viver. Ele próprio, uma representante, se vai representar Quraysh fora, é falar como a bota cerca do povo. Pois que ele é vergonha própria para Quraysh. Antes fazer com que o Umaru, que coisa tocar, que coisa mexer, que ele também não mostra como Umaru que se bravura tudo. E tem nervo rápido, e tem bravo, mas ao mesmo tempo, se nervo tá passa rápido. E tem também que parte mole humano, o coração mole dentro dele. E alguém que tem nerva, e alguém bravo, mas ao mesmo tempo, e tem também o coração mole. Então, o Umar ouve que conversa na boca de Abdullah, Umar rapidez fala, sahibakumullah, para Allah acompanhou. Porque gente de Quraysh de Makkah acreditavam na Deus, mas só que está associado a Deus com aqueles ídolos que está fazendo. Como a gente que acredita na Deus, ateus não, acredita na Deus. Porque Allah pro falou no Alcorão, se você deles quem que criação que seu ainda falou Allah. Então, adora aqui ídolos, associa aqui ídolos com Allah, mas acredita na Allah, Deus. Então, essa palavra que está usava para Deus acompanhou. Então, assim como Umar ibn Khattab radiallahu anhu, antes de ser muçulmano, e fala Abdullah, e fala sahibakumullah. Então, ele fica admirado. E pensava como assim, desabafava tudo, maneira que explodir riba de Umaru, que aquele conversa que conta Umaru, talvez Umaru não respondeu de uma outra maneira agressiva, mas não, e percebi aquele parte suave de Umaru, que nunca eu olhei, falei como nunca eu olhei aquele parte suave de Umaru, de que Umaru falava assim, de como para Deus acompanha vós. Logo Umaru vai. Se homem chega, que seja do Amir, ninguém conta e fala, o se que acontece que ela fala não. E fala Umar ojan na purpara. E que explica assim tudo. E fala mas ojan expulou de riba dela, ojan dá resposta. Eu pensava como Umar na respondeu. Com isso que ela mas não. Umar falando como para Deus acompanhando. E fala não admira que esse comportamento do Umar. Logo se eu me ri, fala algo como que você acha? Que como se fala que é? E fala um bocado de Islam na coração de Umar. O homem ri e fala certeza. E fala sim, comportamento do Umar um bocado de Islam na escusa na Umar. Logo o homem responde e fala assim mulher. E fala yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslimul himar al-khattab. E fala és homem que boa. Es cana converter, es cana chiga de converter, temente burro de si pape que ser do Khattab, temente burro de Khattab que toca converter ser muçulmano. Então,
ele escusa lá Amir para onde sahaba de tão duro como era duro e que e fala e na fala assim como tira tempo paciência diz que se Umar pensa Umar nem burros próprio na junele cedo muçulmano nem burro próprio na burro de se papai na juna el Umar cedo muçulmano de ina junal cedo muçulmano fala yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslimu himar al-khattab anta elomiri e baisi caminho da se minha resposta e da baisi caminho fala é só me escuro assim é cana converter temente burro se nem burro se para apenas jornal converter então assim que é só me vai para não aprender lição nessa quem que Umar quem que bem ser Umar que lá que manda e tá falando como acabou de julgar livro para se capa livro que está julgado para se capa aos quem que bem ser Umar então assim que Umar vai durante aqueles dias durante aquele tempo que a gente não imigra, não lembra a gente de Maca manda alguém para ir ribanta aquele gente de Abissínia. Manda Amr ibn As para ir ribanta a gente de Abissínia. E durante aquele tempo que Amr ibn As vai para ir ribanta aqueles imigrantes, e a conse, o profeta Muhammad sallallahu estava aí na choma gente na Kaaba, de que Abu Jahal tio de Umar bin e chiga e agredi o profeta Muhammad sallallahu e insulta o profeta Muhammad até nas garantes. O que faz aquilo? Tio também do profeta Muhammad sallallahu Hamza, o que aquilo bin de baki montia, é contar-lhe como fulano tal humilha o sobrinho, fulano tal humilha o sobrinho e cobal até nas garantes. Logo, Hamza vai diretamente a Abu Jahal, daqui bofote Abu Jahal. E dal bofotade e falar de como buna humilha minha filho para vir ser religião, que religião também que a mim seta. Então, Hamza sai desse cau com coisa de tribalismo, desse sangue, de como fulano tal está humilhando minha sangue de mim. Não vai justa conta aquele. E vai, e que no momento de nervo, e falar de como a mim também muçulmano. E falar a mim também muçulmano. E falar a partir de hoje para diante, nunca mais me sou eu, buna toca, buna incomoda minha sobrinho. Assim que Hamza tussumunha diante de aquelas e fala eles como a mim também muçulmano gosto. Gosto não já quem gana bimbe, quem gana incomoda minha sobrinho. Então assim que notícia espalha dentro de Maca, Umar ouve que conversa, que coisa de Umar. Para ver como Abu Jahal também tio de Umar. Ela também tio de Umar humilhado. Hamza reagiu para ver como se sobrinho humilhado e Umar também gosta contente para ver como se tio humilhado. E além de aquilo, se não lembra, primeiros problemas que tem dentro de Maca e era para líderes, é a tortura para só ser escravos. Mas agora esse problema não chega na cabeças próprias dentro de Maca. Hamza é filho de Abdul Muttalib. E vindo de um tribo respeitado, e de um gente respeitado, gente que tem força dentro de Maca. E Abu Jahal também, e de gente que tem força dentro de Maca. Então não é o problema que se passa já, de que rico, gente que tem força na tortura aqui mais fracos, o problema chega já entre gente que mais tem força dentro de Maca. Então essa coisa, tirando como Abu Jahal e tio de Umar, essa coisa incomoda Umar. So se coisa chega já, problema chega já até na gente próprios de Maca, que cabeças de Maca não tem problema para ver de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E além de aquilo, o que aqui coisa acontece um dia, de outro dia, Amr ibn As vem de Abissínia, e volta de Abissínia, e chega, e conta recado de como, que acontece, rei de Abissínia, que ele aceita libertar muçulmanos, que aceita tornar muçulmanos para ribantar eles para Maca. Esses acontecimentos que acontecem dia depois de outro dia. Então, é coisa surda acontecer, Umar preocupa. E Umar ouve se tio que é do Abu Jahal, é falar de como mongose tudo quem mata o profeta Muhammad sallallahu e tem prêmio. E Umar decidiu como, e falei eles como, acabou preocupar, mas esse problema de dividir a sociedade,
Muhammad está só na insulta no ídolos e na insulta a religião de no garandes, a mim na justa conta com Muhammad. Acabou preocupar a mim na bem na justa conta com Muhammad. Então assim que Umar toma responsabilidade de como e na vai matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar aquele dia que saiu depois de Abu Hamza converter terceiro dia. Depois de Hamza converter, Umar toma a espada e começa a marchar em direção ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquela hora, ele vai para a direção à casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Umar encontra com um sahaba chamado Nuaym ibn Abdullah. E Nuaym pertence à tribo de Banu Adi, de Umar e sua família. Que ele fala, Umar, a boca espada onde que na vai nele. Umar fala ali como na vai acaba com a história de Muhammad dividir na sociedade, insulta no garandes, insulta no ídolos, essa que a história na acaba. Que ele fala ali como boca pensar como se vou matar Muhammad. Boca pensar como se vou matar Muhammad, Banu Hashim também na matou. E fala que interessa, para esse pano hoje, Umar decide nem ser matado, mas ainda acaba com aquela história, pelo menos para esse povo viver em paz. E ainda sacrifica se alma, se cabeça, para o povo pelo menos viver em paz. Esse para nós é amor que Umar tem para esse povo. Então, Umar vai e fala ali como não interessa, que ele nem se não matar, depois é matar, não interessa, mas pelo menos o povo não vive em paz, nem separação que ela tem. Que ele fala ali como, então, mas antes o vai fazer aquilo, que mandou cana justa conta própria com a família? Que se é do irmão grande do Umar converter, vai. E fala, que mandou cana justa conta com a família própria? Que ele fala, que como se fala que é? E fala, tirando o irmão grande, a irmãzinha Fátima, que se marido, que se é do Said ibn Zaid, e muçulmanos. Said ibn Zaid, bucasa sua irmãzinha de Said ibn Zaid, bucasa, ele também casa com a irmãzinha, eles e muçulmanos, que mandou cana vai justa conta que eles? Logo Umar fala como, esse que não falei verdade, e fala, sim, esse que não falei verdade. Então não é que não é na fazer, não é na despista Umar. Assim para não é ter tempo de vai informar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na casa de Arkham, para ele que está concentrado para informar ele como Umar tem mau intenção contra ele. Então, assim que Umar vai desvia de caminho, em vez de vai para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e disse que gosta de vai para o de sua irmã. E chica o de sua irmã, e chica que aquele voz e toca a porta e chama sua irmã para ali fora. Dentro estava Khabbab, Said ibn Zaid, com Fátima bint al-Khattab. E três gente de Khabbab estava lá e na lente eles, escuta lá, versos, escuta, e na lente eles suratul Taha. E na lente eles suratul Taha. Então, que hora, Umar ouve barulho e ouve aquelas e ouve coisa que elas na fazem lá dentro. Umar que hora toca a porta e chama nome de irmã ouve só, que hora Khabbab salta. Khabbab salta, para não imaginar a bravura de Umar, Khabbab e era de aqueles escravos, naquele libertado. Se Umar olhar para Umar não é mel. Então Khabbab ouve nome de Umar e ouve voz de Umar. Que hora Khabbab salta e segundo. Khabbab salta e segundo, que hora se irmã vai abrir porta. Se irmã vai abrir porta, que hora Umar consegue dirigir a sua irmã. Não fala a irmã que é que não ouve verdade, você é do traidor de religião de não garante. Que hora Umar consegue pressionar a sua irmã, e na pressiona a sua irmã, suma que não se vê, nenhum homem que está missão assim mulher, mesmo com família própria de mulher, na comporta mal que se mulher. Assim que Said ibn Zaid meti na sua metade. E fala Umar, anta agora que problema se a nós não há verdade na religião que acabou a religião. Agora que problema. O Said ibn Zaid fala que ele nervo do Umar tudo bem. Que hora que Umar mais nerva, que hora pega Said ibn Zaid e bate na chão, que hora suta Said ibn Zaid, se irmãzinha bem, na pegar, na falar como pequei suta se marido. Suma que pode livrar na hora que não é sutado diante de nós mulheres, suma que nós mulheres,
suma ko mi kana ka gosa do esse minjer no humilhado assim que minjer ka gosa di oja o mi kiyama na sutado tudo dia que buna sutado bu minjer ko ri fica o se que minjer ka mistude anta el Fatima o che oja si homem na sutado para ser mongarandi que lore bebe pega Umar força que tem isso saco de mão suta sirma na rosto que lore suta sirma na rosto sirma cai sirma na sangra Umar oja que coisa pega sair de bunuzei de sinta riba de aquilo aí na suta pali então aquilo que confusão tudo que faz sair de bunuzei de falar ali como faz que acabou misti a não seta de Islam não confia no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam logo se irmã também rabide falar que mesmo conversa falar se me se matando se não se matando se uma outros mataram não cana ser o primeiro gente que matado para ver aquele mesmo tempo ia conceba já morto de papéis grandes de Ammar Yasir com Sumayya Yasir com Sumayya matado para que ser o papel que mame de Ammar ibn Yasir então fala se não matando e cá não se eu escusa lá que hora Umar sinti para nós a parte do Umar como andes coisas que tabai Umar na duas partes para que minher hoje como que se corson fazer para respeito que tem para minher amor que tem para sua irmã amor que tem para sua irmã e se vir como escora que na suta ali esse minha cunhado que na suta casa sua irmã e casa minha irmã e além de que lá nossa família minha irmã caminha na suta Umar como aquilo hora sinto pro vergonha de sua cabeça aquilo hora sinto pro vergonha de sua cabeça aquilo hora ele lanta riba de Said ibn Zaid ilanta riba de ele sinta e sinta logo Said ibn Zaid rabide falar como Umar sumi se fasiki como se nunca buka pudi junta gente na mentira nunca buka pudi junta gente a força na mentira gente skana seta junta babo na mentira gente skana apoia na mentira então aquilo oro chena babia Umar na tenta calma se cabeça aquilo oro Umar hoja hoja coisa que escrevi banel que versos de Alcorão Umar hoja onde que escrevi que versos de Alcorão Umar rabide punta sirma e falar esse que ela falar ali como e capabo esse para nós esse capabo que é interessante e falar não mas conta esse que ela falar ali como esse revelação de Alcorão Umar fala quem pode ler e falou Umar não boca pode ler para ver o impuro é só gente puro que está tocando Umar fala mas se ler ele fala então só me se ler uma permitindo como para ver que ele eu já vai Umar faz mas que se Umar pode pegar que ele rompeu e ferja se coisa que está rompido e rompeu se coisa que está ferjado e ferja e casibe e falou Umar permitindo como bucana comporta mal Umar fala não cana porta mal permite Umar jura porque juramento que estava fazendo em tempo de ignorância logo sirma dal escusa Umar passa espanto e abre primeiro verso que hoje de Surah Taha na kunsade hoje Bismillahirrahmanirrahim na nome de Deus que tá tendo pena e tá purda Umar hoje é coisa toca coração de Umar logo verso de Alcorão continua Taha para nós esse milagre de Alcorão irmãos e muito importante quem que tem uma oportunidade para vai jubi para vai ouvir ou para ler tradução desse sura desse capítulo que seja o capítulo 20 do Alcorão que é Surah Taha e um capítulo bonito onde que Allah fala Taha essa é uma coisa também que está deixando a gente admirar o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam imagina uma ia abrir um livro estava lá TH e com os ações falou TH logo que Loreta chamou atenção até eu falo Taha TH que é aquilo logo cabeça de gente fica ainda até que Loreta está ficando pensando mas que Umar que Loreta Taha TH que é aquilo logo verso continua a falar ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى e fala não que enviou Abu Muhammad esse Alcorão para cansar não que enviou esse Alcorão Abu Muhammad para cansar
Para que profeta Muhammad sallam primeiros tempos hora que recebeu verso do Alcorão, não me baia profeta Muhammad meia-noite está na Kaaba e na raça. Profeta Muhammad tarraça, vai tarraça, toc. Anta verso do Alcorão fala: "Ma anzalna alayka al-Qur'ana latashqa." No kam mandou, no que enviou esse Alcorão para cansar, para você bem feliz. No que mandou esse Alcorão para aquilo. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Mas sim, isso é uma lembrança para aqueles que medem Allah. Umar não lê esses versos. Não imagina, Umar se lê e se escreve. E também está mostrando como o Alcorão antes de compilar e fazer o livro, a gente escrever, a gente tem ele, e sorte que nós muçulmanos não temos no livro preservado. A gente tem ele, cada quem é que escrever o Alcorão completo, uma papel catemba para escrever, mas cada quem tem meios que tem, se ratalho que tem, pano e escrever lá e guarda. Então, suma como fala verso, illa tadhkiratan liman yakhsha. Mas não que faço as coisas para dizer para canção, mas sim e lembrança para aqueles que medem Allah. Tanzila mimma khalaqal ardu was samawati al-ula. Enviado para aquilo que o subiu como e cria para quem cria terra e cria alto céu. É revelação e disse ao Corão enviado para quem cria terra e também cria altos céus. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Misericordioso e estabelecido nesse trono. Não digo como aqui esse verso, Surah Taha, bonito que é esse capítulo bonito. Logo o verso continua a falar: Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma bainahuma wa ma tahta ash-shara. E fala tudo que pertence, tudo que está na terra, no céu, que está na metade deles, e que tudo que está riba do solo e pertence ao Deus. E verso do Alcorão continua e fala ina papienda escusa la comar. Que verso do Alcorão continua que fala de como tudo que é que segundo. Verso depois e fala tudo que é que segundo. Dentro do segredo que segundo dentro do tiral e para mais segundo que segundo do segredo a mim Allah insibel. Verso do Alcorão continua. Umar na acompanha, Umar no ouve verso do Alcorão que lora. Corson de Umar tudo muda. Corson de Umar muda. Aquele ódio que Umar bem, aquele nervo, coisas calma dentro do corson de Umar. Só como falava, e alguém que tem temperamento, mas ao mesmo tempo, italeço calmar. Italeço calma esse temperamento. E Umar, e fala de como ele continua a ler Surah Taha, e vai só que nós se Surah Taha, e também que está chegando um momento só, e está mudando conta história de Musa alayhi salam. Anta Surah Taha e bem tem verso, num parte que o Surah Taha fala: Inni ana rabbuka, ami ibudunu. Inni ana rabbuka, ami ibudunu adorang amiso ibu firmanta burasa. Ocha esse verso chiga Umar chiga nesse verso que cedo. Innani, aliás, e fala innani ana Allahu la ilaha illa ana. E fala mi Allah e que tem outro Deus além de mim. Fa'buduni adoram wa aqimu salat al dhikra. E vou fermentar essa na lembrança de mim Allah. Ocha Umar chega nesse ponto, Umar que lora emociona e fala sirma e fala um pudi hoja Muhammad. Sirma fala sim, o pudi hoja Muhammad. Ocha e fala que conversa, Khabab neki sugundinel, Khabab salta. E fala al Umar, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dias e faz dua. Neki fala Allah vira corson de dos gente que do Abu Jahal com Umar ma kuji kin cabo Allah ma gosadel. Ocha e fala Umar que Umar fala será verdade? Fala sim, verdade. Allah fala profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e contando be dua e dia tudo. Logo que Umar fala leban kauko Muhammad istanel leban kauko profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam istanel missio ja profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kilora khaba fala estava que tem problema assim como o que se espada na mão e com essa marcha para casa de Al-Arkam. O profeta Muhammad estava na casa de Al-Arkam. Então o profeta Muhammad sallam kilora kinki Umar nabing sahaba sai na porta jumpuni waja Umar nabing ki sahaba panta. E curi so i bayri badelis e falei ala Umar nabing falal Hamza falal calma. E falal calma se Umar bimpa bem pa Allah guial. Mas também se bem que maldade Allah na dan força ribadel nona matal. Então assim que o profeta Muhammad sallam kilora sai el próprio vai para porta. Profeta Muhammad sallam vai para porta kilora Umaru chiga e entra. Ocho Umaru chiga e entra, kilora profeta Muhammad sallam pega Umar na ombra. E fala Umar que manda bocana seta bardade. Umar que manda buseta Islam na dimora. Abo próprio dentro do busibire como que amina prega e bardade. Que fazia o na dimora para seta Islam. Que fazia o dimora para seta Islam. Umar ibn Khattab, kilora fala profeta Muhammad sallam. Ya Rasulallah, o profeta de Allah, nada katising si kapa bintu semuanya kuma ikaten utur Deus si ka Allah e profeta Muhammad abo esse profeta esse nobre mensageiro. Kilora profeta Muhammad sallam kilora grita takbir. Tudo sahabas que está dentro de casa de Arkam, tudo eles é com grita takbir. Ena grita takbir. Jibril alayhi salam, esse Ibn Abdullah, Ibn Abbas, que fala de como Umar converti. Jibril ria para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daqui fala de como e fala ya Rasulallah, e fala o profeta de Allah, anjos nasceu nesse celebrar converti de Umar ibn Khattab. Anjos nasceu nesse celebrar converti de Umar ibn Khattab, suma que gente na celebrar dentro de Escau. Como aquelas na celebra na casa de Sudal, é na abraça Umar, todo mundo na grita Allahu Akbar, que lora, todo mundo contente, Umar ibn Khattab, seta Islam, todo mundo contente que se Islam de Umar ibn Khattab, e o profeta Muhammad sallam, que lora, contente e abraça Islam, e abraça Umar e abraça Islam, e põe mão na pito de Umar e fala, ya Allah, muda coração de Umar, tudo ódio que está nesse coração, bu viral, bu fácil, PC do fé dentro do coração de Umar. Assim como Umar fala, daquele dia, e causa de pecado no mundo que ama, suma profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nota para ali, depois nota bem continua com a história des grandes sahaba que Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.